Olá, você que vai assistir aqui agora o nosso Vale Tudo. Quero convidar a conhecer o nosso pacote com 5 simulados focados aqui na banca IBGP. Tá na tela para você aí. Você pode adquirir aqui através do nosso QR Code ou clicar aqui na descrição do vídeo. Então tá aqui o simulado para você, ó, com todas as questões focadas no edital, português, raciocínio lógico, os conhecimentos de geografia e história, tudo isso para você, legislações, tudo focado aí com base os assuntos mais cobrados da IBGP e provas anteriores da IBGP. São 5 simulados. Ajuda demais nessa reta final a praticar exercícios, treinar questões. Treine muitas questões, você consegue ver o perfil. Inclusive, a IBGP já repetiu questões em simulados, então não perca essa oportunidade. Clique aqui agora na descrição do vídeo ou aponte a câmera aí para esse QR Code que está na tela para você aí. Um abraço a você, sucesso nos seus estudos, fique à vontade aí. Já pegue o seu material de anotações. Vamos junto, rumo à aprovação nessa semana inteira com o nosso Vale Tudo da GCM de Nova Lima. Um abraço, tamo junto, fique com Deus aqui, vale a pena. Valeu, galera, até mais! Fala pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui agora, né, para o nosso Vale Tudo aí com destino à GCM de Nova Lima, né? Sim, com destino ao conteúdo de redação, né? A nossa aprovação aí, tratando agora, nesse nosso encontro de hoje aqui, falando, né, tratando o assunto de redação com você que se encontra aí do outro lado. Então, a prof do lado de cá, você aí do outro lado, redação pra gente aí, né, pra gente poder entender direitinho, né, sim? Pois é, pra gente poder fazer uma excelente prova discursiva aí, não é verdade? Pois é, nosso encontro aqui no canal do Vale Concurso será breve, né? A professora Angélica vai retomar algumas coisas com você aqui, que é muito importante. Claro, né, que nós sabemos que redação nós precisamos praticar, não adianta, né? Você que adquiriu aí as minhas correções, que praticou, teve todo o meu acompanhamento aí, parabéns para você, tenho certeza que você aí, no que diz respeito à estrutura, a tudo direitinho, você vai fazer uma excelente prova de redação, tá? Mas você que infelizmente não adquiriu as minhas correções, né? Espero que você tenha aí tido um ótimo desempenho, porque a gente sabe que a gente precisa praticar. Redação, quanto mais a gente pratica, melhor é para o nosso desempenho, não é assim? Espero aí que tenha dado tudo certo, né? E que continue dando tudo certo com você do outro lado, beleza? Pois é, então vamos lá, né? Conversar sobre a redação aqui. Como eu disse agora há pouco, o nosso encontro aqui não será muito demorado, claro, né? A gente vai conversar sobre algumas coisas, revisar algumas coisas, lembrando que ainda dá tempo de você adquirir o nosso pacote de simulados com destino à sua aprovação esse final de semana. Detalhe que é uma simulação da prova, né? Os nossos simulados aqui. É só escanear o QR Code, tá? E adquirir aí, praticar seu simuladinho bacana para fazer aí, né? Para ver como é que tá seu desenvolvimento, seu desempenho, ainda antes da sua prova acontecer. Beleza? Pois é, então vamos lá, né? Tratar aí de alguns pontos do certame, vamos dialogar aqui rapidinho e vamos conversar para que você tenha aí, né, um excelente aproveitamento, viu? Na sua redação aí, na situação da prova. Vamos lá. O que acontece aqui, olha, recapitulando pontos que são importantíssimos do conteúdo programático do edital, para você poder revisar sobre isso e entender, para falar assim, a professora Angélica não falou nada sobre isso, eu esqueci de ler sobre isso lá no edital. Pois é, então para que não haja, né, esse tipo de situação, nós estamos aqui dialogando sobre, vamos dialogar agora sobre, olha o que nós temos aqui. A primeira coisa do certame que diz respeito à redação, que vale muito a pena a gente recapitular, é o seguinte: ela será redigida em no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Então, preste atenção que uma redação com 19 linhas não será corrigida. Tá vendo como é que funciona? Pois é, uma redação com 31 linhas não será corrigida. Olha só, porque tem que ter 20 linhas completinhas, tá? Ou então 30, né? No mínimo 20 completinha ali, ou máximo 30 linhas completinha. Se pular para a 31ª, deu end já na correção da sua redação, beleza? Então, vamos frisar sobre isso. E outra coisa,
Cuidado aí com o tamanho da letra, tá? Porque tem gente que faz uma letra muito grande lá na folha de redação para tentar vencer as 20 linhas ali, mas na verdade não deu nada com nada, né? Dentro do contexto. Então vamos tomar muito cuidado com isso aí também, tá? É no mínimo 20 linhas, no máximo 30. Ok? Beleza. Outra coisa que o certame traz com relação à redação, que é muito importante a gente recapitular, é isso aqui, olha. O que for escrito além do espaço destinado, nós acabamos de falar, né? Mas tá muito visível ao candidato, não será considerado, sendo o candidato penalizado por possíveis problemas de compreensão de sua resposta. O que acontece, gente? O espaço destinado é uma folha que tem uma margem, que tem 30 linhas, não é assim? Então, passou de 30 ou passou da margem, né? Das margens ali, o que acontece? Não vai ser computado, tá vendo? A redação que for escrita além do espaço destinado ao candidato. Tem ali uma página com linhas e uma margem. Se passar da margem, se ultrapassar as 30 linhas, vai ser penalizado o candidato pelos possíveis problemas de compreensão da sua resposta. Tá vendo como é que funciona? Então vamos seguir, vamos respeitar as margens da nossa redação, das linhas ali da folha da nossa redação, né? Vamos respeitar ali a quantidade máxima de linhas, tá? Para que a gente consiga obter êxito em prova de redação. Beleza? Pois é. Agora, vamos recapitular aqui sobre o quê? Sobre a atribuição da nota 0. Olha aí, vamos recapitular sobre isso. O que é que nós temos que entender aqui? Olha, a nota 0, ela vai ser aplicada, presta atenção, para, né, será atribuída aí a nota 0, aplicada a nota 0. Olha o que acontece, em quais situações? Cujo conteúdo versar sobre o tema diverso do estabelecido. O que é isso? E que vale muito a pena a gente dialogar sobre isso aqui agora nessa reta final. O tema está falando sobre algo voltado para a segurança pública, né, sobre o trabalho do guarda civil municipal ali. Aí você vai lá e fala de outra coisa que não tem nada a ver com aquilo na sua redação. O que vai acontecer? Vai ser atribuída nota 0. Porque você abordou sobre um tema que diverge, que é diferente da proposta que foi imposta para você, colocada para você ali na folha de redação, né? Na sua prova ali. Então, versou sobre a temática distinta do que está pedindo? Sim. Então, com certeza vai ser atribuída nota 0 ali, tá? Uma outra situação de atribuição de nota 0 é o seguinte, olha só. É aquela situação considerada o quê? Ilegível a letra ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como códigos alheios à língua portuguesa escrita, padrão formal ou em idioma diverso. Vamos lá, então, conversar sobre isso aqui. Você começou a escrever ali bonitinho. Entre uma palavra e outra, você tem um espaço bonitinho. Você está seguindo ali a risca. Aí chegar lá no meio do parágrafo, você começa. O espaço que era isso aqui, lá no meio do parágrafo costuma ser isso aqui, ó. Entre uma palavra e outra, ó. É só desse jeito assim, ó. Aí lá no final do parágrafo já tá assim, ó. Entre uma palavra e outra, olha o espaço. Começou assim, entre uma palavra e outra, depois foi assim, entre uma palavra e outra, depois esticou bem, né? Entre uma palavra e outra. Tem gente que faz isso para ganhar espaço. É lógico que o examinado não é bobo, é lógico que está evidente que você começou a sua redação de um jeito e lá para baixo você foi misturando, embolando o negócio, né? Foi colocando espaços aí maiores entre palavras. Isso é estético. Quando o examinador bate o olho, ele vai saber que você fez isso aí, tá? E vai ser atribuída nota 0 a isso aí também, tá? Beleza. Olha só, letras, parágrafos e parágrafos. Tem gente que começa, né? Geralmente começa assim, a gente coloca um dedo lá na margem, né? Aí começa a escrever aqui, a margem tá aqui, você coloca o dedo e começa a escrever daqui para cá. Aí lá no segundo parágrafo, você, ó o espaço que você deu, de 2 dedos, da margem até onde você começou a escrever. Lá no terceiro parágrafo, você já fez isso aqui, ó. Tá fazendo isso aqui, ó. Os parágrafos estão iniciando assim, ó. Tá vendo? Não. Vamos seguir a cronologia, vamos seguir a estética. Isso tudo tem a ver com a estética da sua redação. Olha só. Deu um dedo assim de tracinho, né? A margem tá aqui. Você deu esse espaço de um dedo para começar a escrever daqui para cá. Vai lá no segundo parágrafo, faz a mesma coisa. Vai lá no terceiro parágrafo, faz a mesma coisa. No quarto parágrafo, a mesma coisa.
Tá vendo? Pois é, por quê? Porque fica esteticamente visto, muito bem visto para o examinador que você fez. Beleza? Ok. Agora, códigos alheios à língua portuguesa. Por favor, né? Desenho, número, misericórdia. Não estou falando de verso, não estou redigindo um poema. Nós estamos diante de uma prova discursiva, né? Sim? Pois é, uma dissertação ali, tá? Ok. Letra C está dizendo assim, ó, cujo texto apresente qualquer tipo de identificação do candidato. Gente, o texto não pode apresentar identificação sua, não. Você está sabendo isso aí. O texto não pode apresentar a sua identificação. É só onde mandar você identificar ali, você vai identificar. Ao longo do seu texto não tem que ter nada que identifique a sua pessoa ali, não. Beleza? Pois é. Outra coisa, que não atingir o número mínimo de linhas. Claro, gente, a redação, eu falei isso no início, a redação tem no mínimo 20, no máximo 30 linhas. Se você fez com 19 linhas a sua redação, infelizmente vai ser atribuída nota 0 para você. Ok? Pois é. Que for redigida além do limite, também falei isso, né? Se tiver mais de 30 linhas ali, deu ruim, bonito, né? Porque a gente não vai conseguir ali ter a nossa redação corrigida. Então, é de 20 linhas concluídas até 30 linhas concluídas ali, ok? Beleza. Que não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Claro, você vai para sua prova, você vai levar uma caneta, né? Você vai ter que escrever com ela. Então, cuidado na hora de redigir seu texto, por causa das rasuras que não podem acontecer. Se você errar uma palavra, o que você vai fazer? Você vai dar um traço, né? Rabiscar a palavra não, que você errou, não. Você vai dar um traço apenas em cima dela e vai escrever a palavra correta na frente. Aí eu errei aqui, um traço, só um traço em cima dela e vou escrever a palavra correta na frente, beleza? Pois é, assim é que eu vou fazer, tá? Cuidado com as rasuras, não pode ter rasura na sua prova de jeito nenhum. Ah, vou tentar escrever por cima aqui, já deu ruim. Já deu ruim de cara, entendeu? Pois é, então vamos lá. Que tiver uso de corretivo, gente, nós nem podemos levar corretivo para nossa prova, né? Pois é, socorro Deus, né? Então, que for redigida de maneira diversa a indicada nas orientações da folha de redação. Claro, lá na folha de redação vai ter todas as orientações para você, com os seus dados, tudo lá direitinho, né? Você vai preencher onde for necessário e nada além daquilo ali, tá? Nada além do que foi pedido para você. Beleza? Ótimo. Isso é para você poder entender direitinho como é que funciona aí, tá? Nós não podemos errar de jeito nenhum ali, viu? Então, cuidado, olha, essa questão dos espaçamentos, tá? Entre palavras, entre parágrafos, entre letras, muito cuidado com isso. Essa questão do espaçamento também é muito importante. Lá no final da linha, tem gente que não consegue vencer o finalzinho da linha lá, chegar até a margem ali bonitinho, não. Tem gente que sempre deixa o espaço sobrando ali no final da linha. Isso também conta como espaçamento excessivo. Tá vendo? Conta como espaçamento excessivo e vai ser atribuída nota 0 se acontecer isso na sua redação. Ah, professora Angélica, tá, mas eu tô escrevendo até lá no final da linha. Chegou lá, eu não consegui terminar a minha palavra ali. Como é que eu vou fazer? Vai dar um tracinho ali na frente dela e continuar escrevendo a palavra na linha de baixo bonitinho, aí. Só que é o seguinte, cuidado com essa separação silábica aí, tá? No final da linha. Porque lá no final da linha, se você precisar separar a palavra, não pode ficar uma vogal sozinha. Lá no final da linha, uma vogal sozinha não pode. Por exemplo, avião. Eu escrevo o A no final da linha, coloco o tracinho e escrevo vião na linha de baixo. Não pode. Aí, infelizmente, nessa situação, vai ter que ficar um espacinho ali no final, porque você não conseguiu colocar nem o avi, né? Pois é. Então, vai ter que escrever tudo na linha de baixo. Agora, você vai escrever a palavra casa, suponhamos. Aí, você vai escrever C-A, né, K, dá o tracinho e escreve ZA lá do outro lado. Numa boa, não tem problema. O que não pode é ficar uma vogal sozinha no final da linha ali, ou uma vogal sozinha lá no início da linha de baixo. Não pode. No ato da separação ali da palavrinha, não pode. Que fique muito claro isso para vocês. Beleza?
Pois é, vamos continuar a nossa abordagem aqui, que o nosso encontro aqui é breve, né? É um vale tudo assim, onde nós estamos literalmente revisando os pontos, porque eu acredito que vocês que estão aí do outro lado estão totalmente inteirados nisso, têm praticado redações e estão preparados para o que possa acontecer em prova para vocês, tanto com relação à estrutura, com relação à estética e com relação aos temas abordados também. Tá? Então vamos lá, olha só. Próximo item, olha aí o que a gente tem. Nós precisamos relembrar aqui os critérios de avaliação, né? Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque dentro de cada critério de avaliação aí tem coisas que são importantes. Por exemplo, a pontuação e ortografia. Olha só, você tem 4 pontos, a sua prova vale 20 pontos, tá? O valor total da sua redação é de 20 pontos, beleza? Pois é. Então tá. Em pontuação, no quesito pontuação e no quesito ortografia, olha aí, são 4 pontos totais. Ou seja, tá? Se você tem 5, 1 ponto, 1 ponto e meio, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Olha aí, né? Vamos lá. Nós temos aí 8, né? Porque 5 vezes 8, 40. Beleza, tô contando o dedo aqui, não sei pra quê. Minha matemática é péssima, né? Mas vamos lá. Você tem 8 erros. Ou seja, se misturando pontuação e ortografia, você passar de 8 erros, né? Se você fechar os 8 erros, você já perdeu 4 pontos. Então, você não pode ter nem 8 erros ali. Quanto menos erros você tiver, melhor. Tá vendo? Tanto de ortografia quanto de pontuação, tá? Nada ali são 4 erros para cada coisa, né? Vamos dizer assim, que são 8 erros para dar 4 pontos, né? Então, 2 pontos aí para cada um, ou seja, 4 erros só. Você pode ter, se você tiver 4 erros, você já perdeu 2 pontos. Se tiver 8 erros, já zerou o item pontuação e ortografia. Então, assim, a banca examinadora ela é bem cruel com relação a isso, né? Pois é, então o que a gente tem que ter como erro de pontuação e ortografia? O mínimo possível de erro, tá? Praticamente 0 erros ali, beleza? Pois é. Agora, olha só, morfossintaxe. O que abrange a morfossintaxe aqui para a gente poder entender? O que abrange aqui a morfossintaxe é o quê? Tá dizendo ali, ó, emprego de pronomes, concordância verbal. Olha o que a banca examinadora vai olhar na sua redação dentro do quesito morfossintaxe. Olha o que a banca examinadora vai olhar. Ela vai olhar emprego dos pronomes, ela vai olhar concordância verbal e nominal, ela vai olhar oração e períodos e vai olhar vozes do verbo. Olha o que ela vai avaliar dentro desse critério de morfossintaxe, ou seja, você não pode ter erro nos pronomes, você não pode ter erro de concordância nominal, nem verbal, você não pode ter erro nas orações, né? Tudo no singular bonitinho, tudo no plural, o período simples bonitinho, período composto bonitinho, né? Os verbos ali de acordo com as vozes, se é voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, você tem que ter tudo bonitinho ali, porque são quantos pontos de análise? 3, olha só, 3 pontos de análise, olha só. Então, olha que doideira, né? Você pode ter aí 2 erros, 4 erros, 6 erros. Não é isso? Isso mesmo. 6 erros que você pode ter, tá? Então, muito cuidado, gente. Porque quando nós estamos diante da morfossintaxe aqui, se a gente não prestar atenção, vai assim, ó. Quando você viu, você já perdeu os 3 pontos. Olha só que loucura. Tá vendo? Então, nada mais, nada menos, você não pode ter, né, nem 3 erros ali, para você poder ter 1,5 ponto ali na sua redação, pelo menos, tá? Então, né, nesse quesito, morfossintaxe aí. Então, cuidado, gente. O negócio não é brincadeira, né? O negócio é frenético. Então, a gente sabe que a gente não pode ter 8 erros de pontuação e ortografia, dos 2 juntos, né? A gente sabe que a gente não pode ter erro ali na morfossintaxe, né? Porque se tiver ali rapidinho, você fecha os 3 pontos e perde 3 pontos ali. Então, você não pode ter, né? Porque o limite máximo de erros ali é 6. Se você teve 6 erros com relação a esses itens aí da morfossintaxe, você já perdeu 3 pontos. Tá vendo como é que é? Pois é. Coerência e coesão também conta muito. O que é isso, né? Se você viu aí o Vale Tudo de Língua Portuguesa, né? Você vai saber o quê? Que essa coerência e coesão aí, o que acontece com ela? A coesão é a sua redação está escrita dentro do padrão da norma culta.
tudo bonitinho, todas as regras aplicadas, ou seja, se você perde ponto na morfossintaxe, com certeza você vai perder ponto também de coesão e coerência, porque, olha lá, são 3 pontos também, olha só. Então, eu acredito que na mesma proporção que você perde um, você perde no outro, olha só. Então, muita calma na hora, porque se você errou ali na hora de fazer a concordância verbal e nominal, você está errando na coesão e automaticamente na coerência. Se você está errando ali nas orações, ali nos períodos direitinho, com certeza você também está cometendo erros de coesão e coerência. Então, uma coisa está totalmente atrelada à outra ali, ó, para que não haja erros de jeito nenhum. Olha aí o que acontece, tá vendo? Pois é. Agora, nós temos ali o seguinte, por último, né, a compreensão, o conhecimento do conteúdo da proposta e propriedade da resposta da temática. O que acontece aí, né, para a gente poder saber bonitinho aí como é que acontece. Olha só, nós temos o que aí? Nós temos o conhecimento da temática da proposta, se você realmente abordou bem, ou mais ou menos, né, como é que foi a sua abordagem com relação à proposta, né, da temática ali. Se você respondeu, né, em forma de argumentação de um texto, bonitinho aquilo que foi proposto pela banca examinadora. Então aí, olha só, nós temos 10 pontos aí. Olha só que loucura. Então, só de estrutura de redação, nós temos 10 pontos. Tudo que envolve aquilo que a gente falou agora há pouco, o espaço entre letras, escrever até o final da linha, cuidado com a separação das palavras ali, né, no finalzinho da linha, para você continuar escrevendo na linha de baixo. Isso tudo conta, né? Como é que como é que está ali as organizações da sua redação, se você abordou direitinho, o que tem que acontecer na introdução, o que tem que acontecer no desenvolvimento, o que tem que acontecer na conclusão, como que, né, que é tangido ali esses parágrafos, se tem cronologia o texto que você fez, isso tudo está aí dentro do conhecimento, né, e da compreensão do conteúdo da proposta. O que você escreveu com relação a isso aí, ainda ligado também à estrutura da sua redação. Então, aí nós temos essa junção, né, do que você escreveu com relação à proposta, como é que foi a sua abordagem, né, com relação à proposta, junto com a estrutura do seu texto ali bonitinho. Então, são 10 pontos, né? Olha só que loucura. E ali, ó, cada erro ali é 3 pontos que você perde. Olha só que loucura. Tá vendo como é que é? Pois é uma loucura muito gigante aqui, né? Desconto por erro 3, olha só que loucura. Tá vendo? Então, você tem que prestar muita atenção, porque senão dá ruim, né? Dá muito ruim ali. Olha só, né? 3, 6, 9. Ou seja, já foi aí, né? Se você tiver 3 erros gravíssimos aí, você já perdeu esses 10 pontos aí que você tem direito a eles, tá vendo? Pois é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, ó. Porque a gente não pode errar de jeito nenhum. Tá vendo? O total aí é o quê? 20 pontos. Ou seja, a sua redação vale 20 pontos. Então, muito cuidado, tá? A prof fala isso por quê? Porque geralmente a gente pega redações para corrigir e eu vou falar com você uma coisa. E é até muito bom ressaltar com relação à letra da redação aqui novamente. Por quê? Porque tem gente que acha o seguinte, eu vou ter que fazer uma redação legível. Legível como? Letra cursiva. A redação tem que ter letra cursiva. Gente, letra legível não significa que tem que ser letra cursiva. Ou que tem que ser letra de forma. A letra tem que ser legível. O que é isso? O que é uma letra legível? Uma letra que seja de fácil entendimento, né? Que o examinador consiga ler. Porque tem gente que faz uma letra duplicada, né? É um N que parece um RR, né? É um V que parece um R, é um F que parece um J. Olha só, é assim que funciona. Tá? Tem muita gente que faz errado. Então, o que acontece? Essa legibilidade da letra, a letra estar legível também conta muito. Né? Na verdade, aqui, se a sua letra não for legível, é atribuído nota 0 para você.
Tá vendo como é que é? Por isso que é bom a gente ter essa conversa na reta final, porque não é texto, né? Agora é hora da gente conversar sobre os tópicos importantes, né? De avaliar aí os pontos importantes. É isso que é interessante nessa reta final, né? Pois é, e nós estamos fazendo isso aqui. Então, muito cuidado com a pontuação e ortografia. No nosso Vale Tudo de Língua Portuguesa, eu falo sobre a prioridade da vírgula. Tá vendo? Eu falo sobre a prioridade da vírgula, eu converso sobre as palavras escritas corretamente, né? Pois é. Temos aqui vários outros itens, olha só. Pronome, concordância, período, vozes do verbo, olha só a quantidade de coisas, né, que são de extrema importância para você. Então, vamos fazer a prova tranquila, a prova de redação tranquilo, vamos prestar atenção no que está sendo proposto, no que foi colocado para você aqui, na quantidade de pontos que você vai perder. Por quê? Porque às vezes a gente precisa buscar essas coisas mesmo de volta. Porque às vezes tem gente que vai fazer uma prova e nem lembra do que consta lá com relação a tal assunto. Nem lembra o que consta lá no certame com relação à redação. Aí depois fala assim, banco examinador tirou ponto meu aqui. Banco examinador não podia ter feito isso não. Pois é, está tudo bonitinho aqui para você. Para você poder entender bacana como funciona a coisa, tá? Para você realmente ir muito bem na prova de redação. Beleza? Pois é. Aí aqui a gente tem mais algumas coisas. Olha só o que acontece aqui, né? A prof, para fechar aqui o nosso encontro de redação, a prof trouxe aqui para você o seguinte, olha, vamos recapitular uma estrutura, né? Para que fique bem bacana para a gente aqui. Olha, uma redação boa, lá, lógico que lá no certame veio visível para a gente o quê? Mínimo 20 linhas, máximo 30, né? Mas se você segue um padrão de estrutura, a sua redação, ela boa ali, ela vai ter 25 linhas. Ou seja, você não ficou nem no mínimo e nem no máximo, né? Porque se tem que ter no mínimo 20, no máximo 30, você não tem que fazer 30 linhas. Você tem que fazer no mínimo 20, no máximo 30. Tá vendo? Então, seguindo um padrão ali, sua redação vai ter mais de 20 linhas, aproximadamente até 25 linhas. Mas olha como que é a estrutura da redação, né? Primeiro, você vai fazer a introdução. Lá na introdução, o que você vai fazer? Você vai olhar para o tema que a banca examinadora deu lá, vai pensar nele e o que você concluiu, você vai começar ali a falar sobre isso, a declarar sobre essa conclusão sua na introdução. Detalhe, a banca não exigiu o título, né? Vocês viram? A banca não exigiu o título na redação. Então, se quiser colocar ou não quiser colocar, beleza. Se você quiser colocar, coloca o título, solta uma linha e começa a escrever a sua redação para baixo. Tá vendo como é que é? Pois é. Será avaliado o corpo da redação, tá? Isso que será avaliado. Então, beleza. Você tem aí, então... A professora já deu até o sono aqui, né? Porque falando da redação, misericórdia. Mas vamos lá. O que acontece? Falando disso, né? Você tem aqui, então, a introdução. O que você vai fazer na introdução? Você vai declarar ali sobre, né? Sobre alguma coisa que você viu no tema, na temática, declarar sobre ela. E, após a sua declaração, você vai citar ali 2 argumentos que comprovem a sua declaração. O país vive uma situação caótica atualmente por causa disso e daquilo. Você vai só citar os seus argumentos ali. Tem que ser 2 que comprove a declaração que você fez. O país vive isso. Ponto. Diante disso, temos este fato e aquele fato. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, o que acontece? Você vai fazer dessa forma. Você vai começar a sua introdução, né? Declarando alguma coisa sobre a temática e logo depois você vai colocar ali, finalizar a sua introdução com 2 argumentos visíveis, tá? Vai falar sobre eles, não, só citar, que comprove a declaração que você usou ali na sua introdução, beleza? Detalhe de prova. O parágrafo de introdução tem que ser um parágrafo de no máximo 4 linhas. No máximo 4 linhas. Porque aqui você declara e cita 2 argumentos que comprovem. Só. Porque você vai falar desses argumentos no desenvolvimento, né? Aí você entra aí, ó, no segundo parágrafo da sua redação, falando sobre o primeiro argumento que você só citou lá na introdução. Aí você fala sobre ele ali, no mínimo 6 linhas, tá? Você fala sobre esse primeiro argumento, que você citou ele lá na introdução, então você vai falar sobre ele ali.
No terceiro parágrafo, você vai falar sobre o segundo argumento que você citou na introdução. Claro, né? Se os seus argumentos forem positivos, lá no terceiro parágrafo, quando você for falar do segundo argumento, você começa esse parágrafo com uma conjunção aditiva. Se você colocou um argumento positivo e um negativo sobre a temática, né, sobre a sua declaração ali, o primeiro argumento foi positivo, né, um ponto positivo, e o segundo argumento foi um ponto negativo, né, tá oposto ali ao primeiro argumento, lá no terceiro parágrafo, quando você for falar do argumento 2, você tem que começar com uma conjunção adversativa. Aí você vai, continua ali falando no terceiro parágrafo com relação ao argumento 2. Detalhe, tá? No finalzinho desses parágrafos de desenvolvimento, é bom você citar um exemplo que a mídia divulga, sem citar nome de jornal, nome de revista, claro, um exemplo que a mídia divulga que tem a ver com o que você descreveu ali, comentou sobre cada argumento, tá? Então, no final do parágrafo 2, onde você falou do argumento 1, coloca um exemplo ali de algo que a mídia divulga sobre aquilo que você falou. Lá no terceiro parágrafo, onde você falou do argumento 2, lá no finalzinho, a mídia divulga, né? A mídia noticia sobre isso, tá vendo? Que tem a ver, um exemplo ali da atualidade que tem a ver com o que você abordou com relação ao argumento 2. Isso denota para a banca examinadora que você está atento a tudo que a mídia está divulgando nos noticiários com relação aos argumentos que você apresentou na introdução e comentou sobre eles no desenvolvimento. Beleza? Pois é. Aí você vem com a conclusão. O que você vai fazer na conclusão, né? Você vai buscar a ideia da introdução, tá? E colocar ali, trazer ali uma suposta solução para o problema. Detalhe, tá? É uma suposta solução. Na sua redação não pode haver eu acho, eu penso, eu entendo, eu espero. Não pode eu, de jeito nenhum. A sua redação tem que ser escrita de forma impessoal, beleza? Porque você responde por toda a sociedade brasileira na sua redação. Ok? Beleza. Outra coisa importante, todo parágrafo de conclusão tem que ser encerrado com uma conjunção conclusiva. Ou a palavra logo, ou a palavra portanto, tá? No início do parágrafo da conclusão. Lembrando, depois dessas palavras, a vírgula é obrigatória, beleza? Pois é. E aí, eu digo o seguinte, cada parágrafo de desenvolvimento ali deve ter umas 6 linhas, né? Então, o parágrafo da conclusão, mais ou menos ali também umas 4, 5 linhas, né? Para você poder evidenciar ali, tá? E aí você vai fechar aí, vai tentar entender aí mais ou menos de 20 linhas até 30 linhas na sua redação. Beleza? Pois é, se você fechar, olha, 6 e 6, 12, né? Que são os parágrafos de desenvolvimento. Beleza, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Suponhamos que você faça 5 linhas na conclusão, né? 17. 18, 19, 20, 21. Fez 4 linhas ali na introdução, você vai fechar 21 linhas. Olha só. Tá vendo? Então, nem é interessante que os seus parágrafos de desenvolvimento tenham só 6 linhas. Pode ter 8 cada um, tá? 8 e 8, 16, né? A Espanha você fez a intro com 4 linhas. Beleza, fechou as 20. Aí, na conclusão, você coloca 5 linhas. 25 linhas. Tá vendo? Então, vamos fazer uma meta mais ou menos assim. 4 linhas para a intro, 4 ou 5, 8 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento, 5 linhas para a conclusão. Você vai fechar 25 linhas na sua redação. Beleza? Pois é. Cuidado, tá? Cuidado com isso, cuidado com o uso das conjunções, cuidado com a pontuação, palavra legível, letra bonitinha, ortografia correta, tá? Tudo muito bacana para que você obtenha êxito aí na sua prova, beleza? A gente sabe, né, que o nosso encontro aqui é breve, né? A gente não tem muita coisa, né, para abordar. Por quê? Porque nós precisamos praticar, nós precisamos ter praticado redação muito. Aqui tem um esqueminha muito básico que eu deixo para você, que pode te auxiliar muito aí no domingo na hora da sua prova, tá? Para você poder visualizar isso aí. Detalhe que é uma suposta solução para o problema, né? Que você tem que colocar na sua conclusão ali, beleza? E abordar a temática de forma muito bacana, tá? Ó, prof, deixa um beijo pra você, um abraço, viu? Um desejo aí de excelente prova, tá? E que Deus te abençoe aí esse final de semana, beleza? Tchau, tchau, viu? Até mais. Fui!